Quando eu fiz o primeiro concurso da minha vida, foi um concurso que eu não estudei nada, praticamente eu fui fazer com influência dos pais e tudo. E eu lembro que no dia da prova, ao chegar naquele grupo, era um concurso com mais de 200 mil inscritos, eu vi o pessoal que tinha sido alocado para aquele mesmo colégio que eu. E ao ir chegando, eu tranquilamente, não tinha muita expectativa para a prova, eu vi o olhar daquelas pessoas. E naquele instante, eu bem novinho, eu percebi uma coisa, que eu poderia não passar para aquele concurso, mas nenhuma daquelas pessoas, eu tinha certeza que nenhuma das pessoas que estavam ali também passaria. O olhar daquelas pessoas era como se fossem um gado indo em direção a um abatedouro. O medo era visível no olhar. O receio, aquela coisa de estar revisando tudo, e foi quase como se fosse um caos. E eu lembro que uma das formas de eu próprio chegar, eu quase que me imaginava como se fosse um tigre indo em direção a uma presa, indo em direção ao próximo desafio. E naquele momento eu comecei a perceber algo que anos e anos depois foi fazer para mim, foi algo que fez uma grande diferença na minha preparação e é um elemento chave que vai ser o cerne para essas próximas 2 aulas que dizem respeito à psicologia da aprovação. Naquele instante, nós estamos agora na aula 9 e nós vamos conversar exatamente sobre o que mais determina a qualidade do nosso estudo, da nossa preparação. Pensa com você. O que mais determina dentro de você a qualidade da sua preparação? Como é que você sabe que um estudo foi produtivo ou não? Como é que você sabe que uma aula você se esbarrou e se estrambelhou nela ou você realmente teve um resultado grande com relação a isso? O que mais determina o seu estudo? A minha pergunta, é o professor que determina a qualidade da sua aprendizagem? Você sabe que não. O que determina a qualidade da sua aprendizagem? É a matéria que você está estudando? Bom, definitivamente, com algumas matérias você acessa isso mais facilmente. Mas o que mais determina a qualidade da sua preparação e a qualidade da sua aprendizagem? Hei de dizer e até arriscar, o que mais determina a qualidade da sua vida? Isso foi uma palavra que nós já falamos pelo menos 2 vezes aqui ao longo do curso. Recentemente eu escrevi aqui no quadro e era algo que estava brotando na nossa cabeça. Eu disse constantemente, você precisa de um melhor, você precisa gerenciar isso. A resposta para esse ponto, o que vai diferenciar uma sessão de estudo boa ou ruim? O que vai diferenciar se você vai fazer a prova de forma bem ou não? O que vai diferenciar se você vai acessar uma forma de estudar mais efetiva ou não? A resposta está no seu estado. O que mais determina a qualidade da nossa preparação e a nossa aprovação é o estado que nós acessamos a cada instante. O estado é o elemento essencial que vai estar por trás de tudo que eu fizer. Atrás daquilo que eu fizer, por trás dele, vai haver exatamente o meu estado. Se eu imaginasse o seguinte, eu quero fazer aqui um estudo efetivo. Para eu fazer um estudo efetivo, eu preciso ter o quê? Estratégias efetivas. Óbvio. O que vai permitir que essas estratégias sejam ou não bem utilizadas? Por exemplo, quando a gente conversar sobre mapa mental ou estratégia de memorização, ou amanhã, daqui a 2 aulas, quando a gente começar a organizar o nosso edital, o que vai determinar se você vai dizer isso vai mudar a minha vida ou você vai dizer O que vai determinar é exatamente o estado. O estado que você acessar e estiver acessando nesse momento. Quando a gente fala sobre o estado, nós estamos falando sobre o estado emocional daquilo que você vai estar tendo, daquilo que você vai estar sentindo. O estado da sua própria, do que você vai estar sentindo naquele instante de aprendizagem. E a grande pergunta fica sendo, qual o melhor estado para você estudar? Possivelmente você diria, tranquilo, concentrado, confiante, me sentindo segura, me sentindo forte. Eu não sei o que para você seria o seu melhor estado para estudo, mas eu tenho certeza que você não falaria coisas como inseguro, deprimido, triste, apático, ansioso.
raivoso, por exemplo, esses seriam estados que não seriam tão úteis para você. E é importante a gente perceber isso para perceber se é o estado, se eu conseguir gerenciar o meu estado, eu gerencio o meu estudo. Se eu resolvo isso aqui está fácil. Como eu faço para gerenciar o meu estudo, o meu estado? Primeira pergunta fica sendo, quais são os elementos do meu estado? Quais são os 3 elementos que, se eu conseguir ter domínio disso, que por escolha eu mexer, porque, convenhamos, não é todo dia que você acorda na segunda-feira e, yes, mais uma semana de estudo! Nem todo dia você está no seu melhor estado para isso. Nem todo dia você chega numa prova se sentindo o rei da cocada preta. Tem dia que você está se sentindo o verme do cocô do cavalo do bandido, aquela coisa toda. Mas como você pode assumir controle sobre esse ponto? Existem 3 elementos do estado. Imagina, por exemplo, que aqui no estúdio, em alguns instantes, vai entrar por trás da porta dos desesperados, a porta número 3, vai entrar uma moça que está em depressão profunda. Em depressão profunda. Imagina na sua cabeça uma moça que está em depressão profunda. Ela vai entrar aqui em alguns instantes. Vamos chamar ela do nome que você imaginou. Perfeito. Imagina o andar dessa pessoa. Imagina a respiração. Como é que você imagina que estaria o andar dela? Seria um andar direto ou seria um andar arrastado? Certamente arrastado. Como é que estariam os braços? Os braços estariam largados, os braços estariam firmes? Certamente largados. Como é que você imaginaria o ombro? Os ombros estariam para cima ou caídos? Caídos. Como é que estaria a respiração? Profunda ou superficial? Poxa, a pessoa praticamente nem respiraria. Alguns de vocês nesse instante nem respirando estão. Os olhos, para frente ou para baixo? Certamente para baixo. E milhares de pessoas assistindo essa videoaula e vocês pensaram na mesma coisa quando eu disse, imagine uma pessoa em depressão. Porque quando nós falamos sobre um estado, existe uma tríade de elementos que formam um estado. Cada estado emocional que você sente, que você está vivenciando a cada instante, é um composto desses 3 elementos, que é o que a gente vai chamar de a tríade chave, que vão ser o quê? Fisiologia, foco e a linguagem e o significado. Fisiologia é o primeiro elemento. Fisiologia é a forma que a gente usa o nosso corpo, a nossa respiração, em alguns instantes. Eu não sei dizer ao certo se ela está se sentindo dessa maneira, porque ela vai estar andando dessa forma, ou será que ela está andando dessa forma porque ela está se sentindo dessa maneira? É como se fosse um processo cibernético. O corpo influencia a sensação influencia o corpo. Mas definitivamente existe um elemento da fisiologia. Existe um elemento do foco. Vamos pensar essa moça de novo. No que ela estaria pensando se ela fosse uma concurseira? Em que tipo de coisa ela estaria focando? Ela estaria focando nos resultados positivos que ela já conseguiu atingir até agora? Ou, você sabe, em tudo que está dando errado? Em como que ela tenta e não gera o resultado? Definitivamente assim. Deixa eu te dar um desafio. Imagina que você consegue assistir o mundo pelos olhos dessa pessoa. Agora, só para brincar, você imaginaria que você estaria vendo o mundo de uma forma clara ou escura? Nítida ou embaçada? Se você enxergasse o mundo pelos olhos de uma pessoa com depressão, você estaria sentindo uma sensação leve ou pesada? Macia ou áspera? E cada pedacinho do elemento do foco, o que a pessoa estaria dizendo para si mesma, influencia esse estado. E por fim, a linguagem e significado que ela estaria utilizando. Ela estaria pensando, por exemplo, passar em concurso público é difícil pra caramba. Eu não sou boa o suficiente. Acho que isso não é para mim. Acho que eu sou burra. Ou qualquer que seja o significado que ela esteja atrelando a essa experiência. O domínio do nosso estado é algo essencial. Então a primeira pergunta é, será que conseguimos influenciar? Existe algo que a gente faça que consiga mudar? Vamos tentar. Vamos fazer isso aqui como um exercício. Eu vou precisar do seu envolvimento. Pessoal, a
Até agora, essa é a aula mais importante. Esteja comigo, eu vou precisar que você em alguns instantes se levante da sua cadeira, você vai experimentar uma coisa única para o seu processo e você vai perceber isso aqui. Então a primeira coisa, pega na sua cadeira, você está tranquilo? Primeira pergunta, a fisiologia, será que nós temos por escolha uma forma de alterar ou de mexer com ela? O que é a fisiologia? É a forma que você usa o seu corpo, a forma que você usa a sua respiração, é o contraste dos músculos no seu corpo, é praticamente a sua bioquímica. Então, se você toma um café, você altera a sua bioquímica e você altera, então, a sua fisiologia. A pergunta seria, se eu alterar a minha fisiologia de alguma maneira, será que eu consigo ter um resultado diferente? Então vamos ver, afasta um pouquinho aí do seu computador. Você vai fazer sentar-se na cadeira e você vai imitar essa pose que vai aparecer aqui. Então olha só, como é que você vai fazer? Você coloca teu joelho, pode ser o direito ou esquerdo, você vai pegar o mesmo braço seu, apoia o cotovelo e o seu desafio vai ser o seguinte, vamos, isso. Ok. Não, eu sei, você está fazendo, eu estou falando com aquele outro cara. Pronto, beleza. Ok, o que você vai fazer? Apoia o cotovelo, coloca assim, você vai colocar como se fosse a pose do pensador, você vai apoiar a sua testa assim, isso. Beleza, se você consegue fazer isso, você consegue passar em concurso. Fica aí. E nessa posição, pense em quão entusiasmado você estaria para fazer mais 300 horas de estudo. Não sai, segura aí. Nessa posição, imagina quão empolgado você está em pensar no tamanho da concorrência. Nessa posição, como é que é a sua visão de futuro? Você diria que estaria mais claro ou escuro? Mais nítido ou embaçado? Nessa posição, sem sair, eu sei que é ruim, continua nela, mas nessa posição, você diria que é uma sensação mais leve ou uma sensação mais pesada? Ok, sai disso, mexa radicalmente no seu corpo, fica de pé, mexe, sai disso aqui. Ok, fica de pé na cadeira, Só essa coisa, você só jogou a sua forma a sua posição da cabeça um pouquinho para baixo dessa maneira e você sentiu, possivelmente, uma alteração na sua forma de pensar, na sua forma de tudo. Então, lógico, se você fez esse exercício. Dizem que 4 tipos de pessoas buscam uma videoaula e buscam um exercício. O primeiro tipo são os turistas. O que é o turista? O turista é aquele cara que está de boa, sempre procurando qualquer coisa. O alvo dele é só a diversão e a distração. Esse não é o melhor estado para você. O segundo grupo de pessoas que buscam uma videoaula são as vítimas. A vítima, ela está desesperada, ela estaria nesse momento pensando, caramba, ele está na aula número 9 e ainda não falou como é que eu vou revisar, eu não sei ainda como fazer prova. A pessoa está roendo as unhas. Não é o melhor estado para você aprender. Cada aula tem uma peça importante para você ir aprendendo aqui. O terceiro estado é o crítico. O que é o crítico? O crítico é aquele cara que vai olhar isso tudo que eu estou fazendo e ele vai avaliar antes de executar. Qual é o desafio? O desafio é que ele teria que reassistir a aula 2 vezes para executar, o que acaba que não vai acontecer. Para você perceber, existe um quarto estado excepcional, que seria exatamente o estado do aprendiz. O que é o aprendiz? O aprendiz, naquele momento de aprendizagem, ele é como se fosse uma esponja. Topo, manda tudo, vamos ver o que quer que seja necessário, deixa eu brincar, deixa eu me divertir dentro desse processo. Quem é você? Vamos ver. Para esse exercício agora, presta atenção, afasta um pouquinho do seu computador, eu vou precisar que você fique de pé. Isso, fica de pé. Ok, se afasta, joia. Você que ainda está sentado, você está numa posição de crítico. Meu amigo, esse é o ponto mais importante. Então, olha só, se teve algum momento no curso até agora que eu preciso da sua confiança para você aprender isso aqui vai fazer uma revolução no seu estudo. Fica de pé para esse exercício. Se eu pudesse resumir tudo isso aqui em 6 pontos, uma meia dúzia de coisas que fizeram a diferença na minha preparação, na minha aprovação para o TCU e talvez uma das 6 ferramentas mais efetivas até hoje na minha vida, essa seria uma delas. Então o que eu preciso? Durante 30 segundos eu vou precisar que você fique em pé e você vai me acompanhar aqui no que eu vou fazer. Então vamos lá, fica de pé. A galera aqui do estúdio está vindo comigo. Então, estando de pé, fica aqui atrás da sua cadeira, de modo que você tenha um leve apoio aqui para o braço.
Você vai fazer uma coisa muito simples, a gente vai mexer na nossa fisiologia durante 30 segundos. 30 segundos. Mexe seu corpo um pouquinho, você já estava sentado há um tempo, dá uma alongada rápida aqui, beleza. Você vai fazer um exercício de respiração, só que vai ser uma respiração bem diferente de qualquer coisa que você já fez. São só 30 segundos. O que você vai fazer durante 30 segundos? Primeira coisa, você vai inspirar forte pelo nariz, de modo a você encher o seu peito de ar, quase como se fosse o suficiente para você estalar todas as vértebras. Então vamos lá, prepara, inspira forte. Então olha, não é yoga, é forte. Você vai puxar forte aqui até você sentir como se não pudesse mais nada. Ok, pode respirar, pronto. Mas ó, inspira forte. Essa é a primeira parte. A segunda parte, você vai expirar pela boca. Então, primeiro, inspira forte pelo nariz, solta forte pela boca. Você vai soltar forte pela boca de modo a você praticamente esvaziar o seu estômago. Na hora que eu disser solta, você vai soprar, até você sentir quase como se fosse um vácuo aqui no abdômen. Você vai sentir isso aqui puxando e vai sentir como se fosse um buraco. Então, prepara. Inspira forte, solta tudo. Solta mais. Solta. Está sentindo? Se não está sentindo, solta mais. Ok? Eu devo estar com cara de bobo pra caramba. Mas vamos lá, o importante é que ninguém está te vendo nesse instante. O nosso exercício vai ser por 30 segundos. Por 30 segundos você vai fazer essa inspiração bem forte e a expiração bem forte. O que é importante? Não é yoga. Se você fizer isso aqui, você não vai sentir nada. Nesses 30 segundos, ao longo desse tempo, você vai começar a sentir uma coisa boa. Continua. Ao longo de mais perto desses 30 segundos, mais chegando perto do final, você vai começar a sentir outra coisa boa. Continua. Deixa eu tirar a cara dessa pessoa aqui, que aí a gente volta. Ao final dos 30 segundos, você vai começar a sentir outra coisa boa. Continua. Então, dentro do meu ritmo, a gente vai fazer isso. Produção, eu vou precisar só de um sinal quando estiver perto dos 30 segundos. Pode ser? Ok. Então, prepara. Lá vai. No meu ritmo. Inspira forte. Solta. Forte. Força. Mais algumas. Pode apoiar a mão. Mais 5. 3. Última. Ok. Sente o seu corpo. O que você está sentindo agora? Como é que estão as suas pernas? Fala para mim em voz alta. Bambas um pouquinho, ok? Como é que está o seu braço? Meio largado, joia. Como é que você está sentindo um formigamento aqui na boca? Se você fez bem forte, possivelmente você está sentindo. Como é que está o seu nariz? Às vezes você está sentindo uma ardência, não é? O pessoal aqui do estúdio está fazendo assim com a cabeça também. Como é que está, por exemplo, nesse instante, o seu batimento cardíaco? Encosta aqui. É acelerado. Acelerado do tipo 180, você está para morrer? Não, mas está um pouquinho mais rápido, não está? Exato. O que você acabou de fazer? Nós mexemos com a sua fisiologia, com um elemento só da fisiologia. Nós jogamos uma carga extraordinária de um dos elementos que você mais precisa para pensar bem. Presta atenção à sua volta e fique atento a todos os sons que você está ouvindo aí. Que outros sons você está ouvindo nesse instante? Talvez o som do seu computador, ou de alguém lá fora andando, talvez um carro ao longe, ou o seu próprio batimento cardíaco. A pergunta pegadinha é: qual foi o barulho que diminuiu para você começar a ouvir mais? Nesse instante eu não estou te vendo, mas se você estivesse ao vivo na minha frente, eu estaria vendo suas pupilas brilhando mais dilatadas. É como se toda a nossa sensação, seu olfato nesse instante está mais aguçado, sua pele está levemente levantada, como se você sentisse um pouquinho mais de tudo. O que aconteceu? Qual foi o barulho que diminuiu para você começar a receber tudo isso? E enquanto você fica confuso com a minha pergunta,
Essa hiperventilação de mais ou menos 30 segundos dá uma redução bem grande no seu chamado diálogo interno. Uma sessão de hiperventilação de até 30 segundos vai fazer o quê? Primeiro, você jogou para dentro da sua corrente sanguínea o elemento que você mais precisa, que seu cérebro mais precisa para ele funcionar bem. A aprendizagem, aprender com amor, não significa que eu vou aprender aqui. A aprendizagem, ela ocorre dentro do cérebro. E ele é um órgão de mais ou menos um pouquinho mais de 1 quilo, mas ele consome 25% do oxigênio que você inspira. Ao fazer uma hiperventilação, você jogou o quê? Você deixou como se fosse o teu corpo todo recheado disso, seus vasos mais contraídos, de modo que você sentisse esse estado que você está. Nesse estado que você está, durante as próximas 2 horas, e você pode me agradecer depois, se você estiver assistindo isso de madrugada, daqui a algumas horas você vai lembrar de mim, mas só fazer isso antes de uma sessão de estudo aumenta em 25% sua capacidade de absorver informação, reter conhecimento e sua habilidade de foco. Só com uma hiperventilação dessa, 25% a mais de absorção de conhecimento, absorção de informação, retenção de conhecimento e habilidade de foco. Para quem faria isso? Para quem isso faria uma grande diferença na sua preparação? Certamente para mim fez. Antes de cada sessão de estudo, na minha reta final para o TCU, nos últimos 27 dias, toda sessão de estudo começava com uma hiperventilação dessa. Eu fazia isso umas 2 a 3 vezes por dia. Cada vez que eu sentisse que eu estivesse viajando, eu fazia algo assim. Então, como é que você vai fazer? Primeiro, não precisa ser em pé. A gente só fez em pé para você sentir que mexe no seu corpo todo. Nós mexemos em um elemento do seu estado e nós acabamos mexendo, você sentindo na sua fisiologia como um todo. Como que você faz essa ferramenta? Antes de uma sessão de estudo, é hora de estudar. Você vai trabalhar para mudar de estado e acessar um estado mais adequado. O seu estado quando você está dirigindo, ele não é o mais adequado. O estado quando você está comendo ou assistindo o jornal não é o estado mais adequado para você aprender. Mas ao fazer isso, você se sente, agora é hora de estudar. Peguei meu livro, preparei para a minha sessão de estudo, eu faço uma hiperventilação como essa, antes da sessão de estudo. Sabe aonde mais você pode usar isso? Em qualquer lugar. Você vai para o seu cursinho ou vai para a sua prova, no banheiro ou no carro, antes de você entrar. Você vai sentir isso durante 1h30 a 2 horas, um nível de clareza mental mais forte ainda. E isso mexendo só com uma ferramenta do estado, um dos elementos do estado. Ok? Quando a gente fala que o estado ele é alterado pela fisiologia, essa foto ela tem circulado na internet, é uma coisa bem ampla assim, que ele diz que cada estado tem como se fosse uma temperatura diferente.